Os expositores espíritas respondem diversas dúvidas no Respostas. No programa de hoje, o assunto é o movimento espírita. Divaldo Franco responde se Allan Kardec irá voltar para completar a doutrina espírita. Raul Teixeira diz qual é o maior empecilho para a prática do espiritismo. E Nestor Mazotti esclarece o que a FEB tem feito para promover a inserção do espiritismo na sociedade. Como o espiritismo pode ajudar na edificação de um mundo melhor? Iluminando-se a consciência do indivíduo, ele dispõe das mais nobres ferramentas para ser melhor e, por consequência, criar um mundo melhor. Nós entendemos que pela divulgação da doutrina espírita, confirmando a colocação do nosso companheiro Divaldo, nós estaremos realmente ajudando na construção de um mundo novo e de um mundo melhor. Nós teremos mais razões, todos nós, de trabalhar pela melhoria do mundo e pela melhoria de nós mesmos, quando tivermos as convicções que a doutrina espírita nos traz, e que nós somos seres imortais, já existíamos antes de nascer, vamos continuar a existir depois da morte física, que por mais que queiramos nos destruir, nós somos indestrutíveis espiritualmente, e o que nos cabe realmente é melhorar moralmente e intelectualmente. Então, com esta convicção, nós só temos um caminho a seguir, é a nossa melhoria e a melhoria do mundo inteiro. Quando nós falamos em nossa melhoria, usando o gancho que o Nestor nos dá, em verdade nós queremos falar da autoestima. Nós não conseguiremos uma felicidade na terra de fora para dentro se não começarmos a pensar na gente. Ainda somos criaturas que não nos sentimos como filhos de Deus, como herdeiros do universo. Ainda nos maltratamos muito. Ainda estamos sempre fugindo, nos encontramos fugindo desse enfrentamento com a nossa realidade, como se algum dia nós pudéssemos fugir de nós próprios. Quando começarmos a gostar um pouco mais de nós, vamos querer viver num mundo melhor. Como a gente renova a nossa casa, manda fazer uma pintura, aumentar um cômodo, ampliar as nossas condições de melhoria doméstica, nós faremos isso com o nosso planeta. Enquanto nós não nos gostarmos, não nos respeitarmos, não teremos nenhum respeito para com as florestas, para com as fontes, os mares, os lagos da terra. Não teremos nenhum respeito para com o ar que respiramos, porque ainda as ideias que veiculamos na nossa vida social são ideias muito materialistas e às vezes são ideias nihilistas, de que tudo se acabará, daqui a pouco tudo acaba mesmo. Então, quando vemos criaturas de poder político na terra mandando destruir a floresta para que ele ganhe dinheiro com isso ou com aquilo, verificamos que é, como Allan Kardec estuda numa das páginas de Obras Póstumas, o efeito do materialismo, das ideias materialistas sobre a vida social. De maneira que quando nós passarmos a pensar nisso com mais seriedade, vamos verificar que a questão é gostar mais de nós. Se eu me gostar um pouco mais, começarei a desejar viver melhor, a ter melhor relacionamento com as pessoas e a querer viver melhor num lugar melhor. Allan Kardec irá voltar para completar a obra da doutrina espírita. A doutrina foi deixada pela Igreja, o codificador, completa. Ela não cabe a anotações completistas, porque no seu bojo já estão todas as bases da sua própria estrutura. É natural que os espíritos generosos, os divulgadores, desdobrem-na, o que é diferente. E quando Kardec fala da sua volta, ele pretende dizer que, se isto acontece, é para ampliar os horizontes do conhecimento. Naturalmente, com esta promessa do retorno, surgem excogitações de que ele já teria vindo. E alguns atrevem-se a nomear fulano ou beltrano. Eu conheço já 4 Allan Kardec reencarnados. E lembro-me de um fato muito curioso, porque eu estava presente na então Comunhão Espírita de Uberaba, quando um desses,
que escreveu livros de péssima qualidade, inclusive um intitulado As 100 Mancadas de Allan Kardec. Por aí já se vê que se trata de uma pessoa aturdida. Adentrou-se na sala repleta e, para poder exibir-se e criar uma situação embaraçosa para o médium Chico Xavier, ele gritou: Chico, você sabe que eu sou Allan Kardec reencarnado. O que é que você tem a dizer? Portanto, ele queria uma discussão. E o Chico, como todo mineiro, hábil na arte de bem dialogar, sorriu e disse: meu filho, por onde anda a nossa querida Melibodê? E o desmontou. Não disse que era, nem tampouco que não era. Nessa noite, o Espírito Emmanuel ditou uma mensagem muito interessante, que se encontra no livro Seara dos Médiuns, capítulo número 3. Daqueles indivíduos que assumem personalidades famosas, mas que estão muito distantes de serem, em realidade, aqueles que eles gostariam de ser. Tratam-se de pessoas perturbadas interiormente e acionadas por espíritos semelhantes para criar muitos embaraços. Acredito, pessoalmente, que Allan Kardec ainda não retornou. E no caso de estar reencarnado neste momento, nós teremos ocasião de o conhecer mais tarde pela manifestação da sua contribuição à ampliação dos conteúdos doutrinários. Eles são profundamente atuais, mas naturalmente, ante as conquistas da ciência, muitas vertentes poderão ser apresentadas para confirmar realmente que o Espiritismo é o Consolador que Jesus prometeu e é uma doutrina capaz de resistir a todos os embates da ciência, permanecendo com a sua qualidade legítima de burilador das almas. Como Kardec disse, no dia em que a ciência provar que estamos equivocados em um ponto, abandonemos este ponto e sigamos a ciência. Até agora, as ciências que vêm procurando interpretar o fenômeno da vida confirmam, com outras palavras, o que já se encontra no Espiritismo. Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe! O maior escólio da prática espírita é a obsessão. Allan Kardec diz que há 3 escólios. Um deles é a obsessão. O outro é o animismo. Obviamente, quando nós pensamos na obsessão, pensamos naquela vida moral dos médiuns, na influência moral dos médiuns.
Se a minha vida moral não tem o cerco do bem, não está pautada no bem, eu abro minhas portas mentais para a incidência de processos obsessivos. E as entidades, porque eu tenho os canais abertos, elas entrarão com muita virulência na minha vida mental. O animismo é um dos inimigos da faculdade mediúnica. Por quê? Porque ele, quando vai se tornando o grande imperador da nossa atividade psíquica, impede a manifestação verdadeira dos espíritos. Ele vai se impondo e vai impedindo que aquilo que os médiuns transmitam sejam mensagens dos desencarnados, e sim mensagens do seu inconsciente, que por razões diversas eclodem e brotam nesse momento. Então, nessas duas perturbações, nós encontramos os acicates da faculdade mediúnica. Encontramos o indivíduo sujeito a ter muitas quedas em razão de se entregar ao animismo e por razão de se deixar levar pela obsessão. Mas a terceira perturbação, o terceiro escolho que Allan Kardec indica é a mistificação. Quando entidades dizem ser quem não são. Quando espíritos se comunicam e se fazem passar por quem não é. Ou quando pessoas, para se afirmarem médiuns, dizem receber espírito que nunca receberam. Então nós temos a mistificação do desencarnado. O médium é honesto, dá passividade àquele espírito, mas o espírito que está se comunicando diz ser quem não é. Falsidade ideológica no além. Ele se apresenta como alguém que ele não é. E aí os senhores hão de ver a quantidade de Maria Santíssima que vem se comunicando, de Jesus Cristo que se comunica, e o mais vitimado dentre todos é Dr. Bezerra de Menezes. Todo gato e cachorro recebe Bezerra de Menezes. E Dr. Bezerra, porque ele é bondoso, deixa para lá. Mas quando a gente ouve os Bezerra se comunicando, eu digo, meu Jesus, só se for Bezerra da Silva, o sambista lá do Rio de Janeiro. Porque existe uma aura nesse espírito guia da humanidade que não permite que ele esteja todo dia ali com Dona Chiquinha, com seu Zezinho, dizendo, toma um chá de erva, toma um chá de carqueja, toma um chá de quê? Um acarajé de manhã. Doutor Bezerra, é como se a gente quisesse que o reitor da universidade viesse pegar na mão da criança para ensinar a cobrir as letras, quando há tantos professores que podem fazer isto. Então existe a mistificação por parte dos desencarnados, que se comunicam dizendo que são quem não são, e existe a mistificação do encarnado que finge ser médium. E tudo isso rodeado pelo desconhecimento geral, pela ignorância coletiva, que acata tudo e que aceita tudo como sendo mediunidade, como sendo verdade. Então é um tripé de tormentos sobre a obsessão. O animismo, a obsessão, a mistificação. Por esse motivo é que os médiuns deverão estar sempre atentos à sua vida mental. E a gente, para ficar obsidiado, não precisa muita coisa. As ideias fixas. Eu cismei que eu tenho que comprar o carro do ano. Eu quero comprar um Miriva. E eu boto Miriva na cabeça. E eu me desligo das outras coisas.
E aí eu quero trabalhar noite e dia para comprar o tal do Miriva. Mas se eu me desligo das outras coisas, eu fico descoberto. Deixa eu ir cuidando da minha vida e todo mês eu boto lá meu dinheirinho para comprar o Miriva. Quando eu tiver o dinheiro para dar entrada ou para comprá-lo totalmente, eu estou comprando. Mas se aquilo passa a tomar conta da minha vida, eu entro num circuito de monoideia. E toda obsessão se baseia na ideia fixa em torno de alguma coisa. A monoideia. A pessoa só fala naquilo, só fala naquilo, só fala naquilo, só fala naquilo. Então ela não refrigera a mente. E as entidades vão apertando o torniquete, apertando, e a cabeça vai ficando inflada. Eu só penso naquilo. A obsessão é fácil. E entre os casais vai ficando aquela ideia do ciúme. Por que essa mulher não sai do centro? Agora todo dia está no centro. Não é todo dia, ela vai uma vez por semana, mas ele já disse que é todo dia. E a mulher com o marido, só falta ele levar a cama para o centro agora. E vai ficando essa tormenta na cabeça. Só falta ele levar a cama, só falta ele levar a cama. Mas leva a cama para o centro para quê? Ela está com ciúme de quê no centro? Alguma desencarnada? Então, existem esses inconvenientes. E o que o Espiritismo nos propõe é vigilância. Como Jesus, oração e vigilância. Vigilância tranquila, diz Marco Prisco, sem neurose. O que eu for fazer, por que eu estou fazendo? Qual é o meu interesse nisto? Eu tomar conta de mim. Aquele processo educativo que Santo Agostinho nos propõe no Livro dos Espíritos, na pergunta 919. O conhecer-nos a nós mesmos, gradativamente. Peraí, por que esse negócio está na minha cabeça todo dia, toda hora, eu já estou com isso pensando há tanto tempo? E eu começo a pedir ajuda. E eu começo a pedir socorro aos meus confrades, aos meus companheiros. E eu começo a buscar sair daquela monoideia. Ela está me levando à perturbação. Quando eu me dou conta, eu estou pensando naquilo de novo. E é aí que as pessoas matam, morrem, assaltam. Aquilo que fica martelando na ideia, martelando na ideia, martelando na ideia. Eu fui visitar, há pouco tempo, uma jovem de 16 anos que estava internada depois da tentativa de suicídio. E eu conversando com ela melhorando, e eu perguntei assim: querida, por que você teve essa ideia? Você é filha de uma família maravilhosa, eu conheço seus pais desde que eles eram jovens, são meus amigos de juventude. Você nasceu debaixo de um amor incrível. Você é tratada pão de ló. Você tem uma vida de princesa. E as lágrimas escorreram do canto dos olhos. E ela disse: eu sei, tio. É que tinha uma voz na minha cabeça todo dia que me dizia: seus pais não gostam de você, eu é que gosto. Era o antigo amante dela do passado. Eu é que gosto, venha para cá. Seus pais não gostam de você, eu é que gosto, venha para cá. Seus pais não gostam de você, eu é que gosto, venha para cá. Uma hipnose, seus pais não gostam de você, venha para cá, eu é que gosto. E num dia que ela estava mais fragilizada, ela tentou. Eu falei: você conversou isso com seus pais alguma vez? Ai, tio, morria de vergonha. Porque os pais eram apaixonados por ela. Como é que ela ia dizer para o pai que estava tendo aquele pensamento de que eles não gostavam dela? E o adolescente vivendo conflito. E ela não disse. E aí não sabia como se liberar daquela voz que lhe falava dentro do juízo: seus pais não gostam de você, venha para cá, eu é que gosto.
Muitos casos assim. Muitos casos. As estatísticas do mundo nos dão conta da quantidade de jovens que se suicidam, de crianças suicidas, que a gente não lê nos jornais, mas estão nas estatísticas oficiais. Só quando o pensamento sublime de Jesus, que o Espiritismo trabalha, desenvolve, espalha, puder penetrar o coração da sociedade, nós poderemos ver diminuídas essas cifras atordoantes em função da mente e da influência dos espíritos que são capazes de nos dirigir. Evangelização Espírita Infanto-Juvenil. Semear é confiar na colheita. Hoje é a oportunidade ditosa para depositardes sementes no solo dos corações. Amanhã será o dia venturoso de colherdes os frutos da paz. Francisco Thyssen. Coopere com Jesus. Participe dessa semeadura. A TVC está presente em toda parte, na Web TV, através do satélite, em seu celular, TV por assinatura e também nas redes sociais. Acompanhe a TVC também no blog, Twitter, Facebook, Orkut e YouTube. Agora o maior canal espírita possui acesso rápido, fácil e integrado. Todas essas páginas estão disponíveis em www.tvc.com, no lado esquerdo, na parte inferior do site. Além de ficar por dentro de tudo que acontece na sua TV Espírita, você ainda pode deixar o seu recado e dar sugestões para que a TVC continue crescendo. Não fique fora dessa. Participe! O que a FEB tem feito para promover a inserção do Espiritismo na sociedade? Quem teve a oportunidade de verificar o programa, o plano de trabalho para o movimento espírita, que foi aprovado ontem no Conselho Federativo Nacional, vai observar que, a par de um trabalho de ampla divulgação que se coloca como diretriz e busca, há um item inteiramente voltado para o contato da doutrina espírita junto à sociedade. E nesse ponto, nós sabemos que é um desafio muitas vezes novo. O movimento espírita, de certa forma, criou o hábito durante muito tempo de ficar fazendo um trabalho de prestação de serviço, de ajudar o semelhante, dentro de um cuidado até de não aparecer muito dentro daquela ideia de que não se deve a mão esquerda saber o que a mão direita está fazendo. Embora seja uma diretriz perfeitamente válida do ponto de vista pessoal que o Evangelho nos oferece, o que está se procurando destacar que no caráter espírita é importante que a doutrina espírita mostre para todos o trabalho que está fazendo. Há que se trabalhar na mudança de uma cultura que nós temos tido um pouco, às vezes, tímida nesse processo. E é esta a preocupação e este é o trabalho que a atividade federativa, especialmente, está se colocando, está desenvolvendo. A par dessa ação federativa de conscientização junto aos centros espíritas, dessa importância de participarmos, levando a contribuição da doutrina espírita em toda a atividade social útil, benéfica, naturalmente, nós temos já exemplos marcantes.
A Federação Espírita Brasileira, juntamente com a AME Brasil, Associação Médico Espírita e Associação dos Magistrados, no ano anterior de 2005, fez um intenso trabalho relacionado principalmente com relação ao aborto, fazendo com que houvesse uma conscientização junto aos tribunais da República e também de estados, junto aos órgãos legislativos, principalmente na Câmara e Senado, e junto aos órgãos executivos, levando material consistente relacionado com a questão do aborto e mostrando a total inconveniência, a ilegalidade mesmo de tentar legalizar praticamente um crime. Nós vemos que nesta postura ficou muito claro que o movimento espírita ele não se movimentou para pretender benefício absolutamente nenhum. Ele se movimentou no sentido de contribuir para um assunto que é de interesse social, de interesse do próprio país. E o que nós observamos foi muito positivo, porque vários parlamentares muito bem intencionados, à luz daquilo que estava se levando, se divulgando, se esclarecendo, não apenas do ponto de vista doutrinário, mas também médico, do ponto de vista jurídico, mostrando os graves inconvenientes que acarretariam à própria nação um eventual caminho de legalização daquilo que estava pretendendo. Como um dos frutos desta ação, existe hoje a Frente Parlamentar em Defesa da Vida, que são parlamentares, alguns espíritas, outros de outros segmentos religiosos, ou outros que, não tendo segmento religiosos, partilham desta ideia e trabalham juntos. E neste ponto até se ampliou a ação com um movimento que esses companheiros que vêm fazendo esse trabalho no parlamento criaram como Brasil Sem Aborto, que é também um trabalho sequente desta ação. Então o que nós estamos observando é um trabalho de crescimento, de conscientização do movimento espírita para uma participação maior na sociedade, inclusive num ponto em que nós chegamos a falhar como movimento espírita. Aqui não vai crítica, vai apenas uma observação para alertarmos quanto aos cuidados, exatamente com relação aos registros no Conselho Nacional da Assistência Social, porque o movimento espírita durante muito tempo ficou praticamente só no trabalho de assistência social. E hoje, quando há um natural processo de cobrança, de acompanhamento legal junto aos órgãos públicos, nem sempre nós prestamos as informações adequadas, embora façamos o serviço, o que leva muitas instituições também a perder registros ou às vezes ser até marginalizadas do processo. Então é um trabalho que a atividade federativa da FEB vem fazendo no sentido de conscientizar todos os centros espíritas a se estruturarem de forma adequada, a fim de não apenas realizar o trabalho que já vinha realizando e que, como qualquer trabalho, deve ser aprimorado, mas também levar ao conhecimento dos órgãos públicos o real trabalho realizado, a fim de que não só tomem conhecimento de que se trata de um trabalho espírita, como também de cobertura às atividades legalmente realizadas e que nem sempre são de conhecimento deles. Ferramentas para ser melhor e, por consequência, criar um mundo melhor. Nós entendemos que pela divulgação da doutrina espírita, confirmando a colocação do nosso companheiro Divaldo, nós estaremos realmente ajudando na construção de um mundo novo e de um mundo melhor. Nós teremos mais razões, todos nós, de trabalhar pela melhoria do mundo e pela melhoria de nós mesmos, quando tivermos as convicções que a doutrina espírita nos traz, de que nós somos seres imortais, já existíamos antes de nascer, vamos continuar a existir depois da morte física, que por mais que queiramos nos destruir, nós somos indestrutíveis espiritualmente, e o que nos cabe realmente é melhorar moral. Estuda numa das páginas de obras póstumas o efeito do materialismo, das ideias materialistas sobre a vida social. De maneira que quando nós passarmos a pensar nisso com mais seriedade, vamos verificar que a questão é gostar mais de nós. Se eu me gostar um pouco mais, começarei a desejar viver melhor, a ter melhor relacionamento com as pessoas e a querer viver melhor num lugar melhor.
Allan Kardec irá voltar para completar a obra da doutrina espírita. A doutrina foi deixada pelo Egregio Codificador completa. Ela não cabe a anotações completistas, porque no seu bojo já estão todas as bases da sua própria estrutura. Os expositores espíritas respondem diversas dúvidas no Respostas. No programa de hoje, o assunto é o movimento espírita. Divaldo Franco responde se Allan Kardec irá voltar para completar a doutrina espírita. Raul Teixeira diz qual é o maior empecilho para a prática do espiritismo. E Nestor Mazotti esclarece o que a FEB tem feito para promover a inserção do espiritismo na sociedade. Como o espiritismo pode ajudar na edificação de um mundo melhor? Iluminando-se a consciência do indivíduo, ele dispõe das mais novas. Vamos querer viver num mundo melhor. Como a gente renova a nossa casa, manda fazer uma pintura, aumentar um cômodo, ampliar as nossas condições de melhoria doméstica, nós faremos isso com o nosso planeta. Enquanto nós não nos gostarmos, não nos respeitarmos, não teremos nenhum respeito para com as florestas, para com as fontes, os mares, os lagos da terra. Não teremos nenhum respeito para com o ar que respiramos, porque ainda as ideias que veiculamos na nossa vida social são ideias muito materialistas e às vezes são ideias nihilistas, que tudo se acabará, daqui a pouco tudo acaba mesmo. Então, quando vemos criaturas de poder político na terra mandando destruir a floresta para que ele ganhe dinheiro com isso ou com aquilo, verificamos que é como Allan Kardec, moralmente e intelectualmente. Então, com esta convicção, nós só temos um caminho a seguir, é a nossa melhoria e a melhoria do mundo inteiro. Quando nós falamos em nossa melhoria, usando o gancho que o Nestor nos dá, em verdade nós queremos falar da autoestima. Nós não conseguiremos uma felicidade na terra de fora para dentro se não começarmos a pensar na gente. Ainda somos criaturas que não nos sentimos como filhos de Deus, como herdeiros do universo. Ainda nos maltratamos muito. Ainda estamos sempre fugindo, nos encontramos fugindo desse enfrentamento com a nossa realidade, como se algum dia nós pudéssemos fugir de nós próprios. Quando começarmos a gostar um pouco mais de nós,